Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo. Estamos dando início ao ciclo de conversas Arte faz parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos. Esse projeto pôde ser realizado através da Lei Aldir Blanc, por meio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Cultura de Economia Criativa, Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Tenham uma ótima e um ótimo ciclo de conversa. E para a gente começar esse ciclo, eu vou convidar dois seres humanos, dois colegas e grandes amigos. Gostaria de chamar ao palco ela, que é mentora de líderes, ela que é mestranda em psicossociologia, comunidades e ecologia social pela UFRJ. Ela que trabalha pela emancipação, da mulher negra. Gostaria de convidar ao palco Tati Brandão. Boa noite. E gostaria também de convidar ao palco ele, que para mim é um músico espetacular, que com um instrumento emprestado, aos 13 anos, iniciou sua carreira na música. Grande compositor, também grande colega, ele que participou do Festival Estudantil no Teatro João Caetano. Eu gostaria de chamar ao palco o cantor, o músico e o compositor internacionalmente conhecido, origem da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Wanderson Lemos. Por favor. E aí, podemos tirar as máscaras? Wanderson. Isso aqui. Sim? Combinado, hein? O nosso ciclo de conversa está seguindo todos os protocolos de segurança da OMS. Todos que estão na plateia, um público participante especial do Coral Uma Só Voz e do Instituto Corpo Tátil. São deficientes visuais e pessoas em situação de rua. Todos, como nós, seres humanos. E aqui estamos com distanciamento social, álcool em gel, medição de temperatura. Então, nesse momento, damos início ao nosso ciclo de conversas Arte faz parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos. E eu começo aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu começo trazendo primeiro que é uma alegria, né, que nos direitos humanos, na declaração, a gente tem lá um direito que é o lazer, um direito de podermos estar aqui hoje fazendo essa reunião pacífica, edificante, essa reunião transformadora. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou jogar uma provocação, uma conversa, quem sabe, uma pergunta no ar. Eu gostaria que, trazendo esse tema, que a arte faz parte, teatro, protagonismo e direitos humanos, eu gostaria de perguntar para vocês, responda qual dos dois quiser primeiro. Claro que a gente vai dar, gentlemen que somos, vamos dar a palavra a Tati Brandão. Eu não digo uma palavra antes dela. Perdão. Então, Tati Brandão, quando a gente fala sobre protagonismo, você que é uma mentora de líderes, uma pessoa fabulosa, que tem a motivar. Eu acho que é muito importante que essa palavra motivação, essa coisa do empreendedorismo, a arte faz parte disso? Faz parte. A arte é
ultra necessária. Eu posso dizer que a arte faz parte do ar que nós respiramos também. Porque já em uma vida que era considerada normal, que para mim não é normal, né? Numa vida anormal que nós já levávamos, a arte é super, hiper necessária. Nos dias atuais, mais ainda. Eu reforço, ela faz parte do ar que nós vivemos e que nós precisamos para sobreviver. Muito obrigado. Wanderson? Bom, a arte me salvou, então, e continua me salvando até hoje. Então, eu falo de arte todos os dias, falo de arte em todos os lugares onde eu vou, e arte no sentido geral, porque quando você me apresentou como música, claro que é minha atividade principal, mas eu participo de tantas coisas dentro da arte, e a arte me salvou. Então, a arte faz parte da vida, assim como a vida faz parte da arte. E me salvou porque nada do que aconteceu na minha vida até agora teria acontecido se eu não tivesse me envolvido com a arte. Eu nasci e me criei num lugar que era bem difícil de encontrar arte por perto, que é Padre Miguel, aqui no Rio de Janeiro, nos apartamentos. Lembra até um pouco o que você vê no filme Cidade de Deus, lembra um pouco o visual. E hoje, quando a gente chega lá fora para apresentar nosso trabalho, como agora eu estou fazendo o América Negra, que é um trabalho novo, quando você chega lá fora, as pessoas falam dessa referência que elas veem no filme, mas você vem de lá e vem não sei o quê. E a única coisa que passa pela minha cabeça quando as pessoas fazem isso é eu vim de lá por causa da arte. Se não fosse isso, eu acho que não sei. A arte sei lá, para mim é como se fosse Deus. Exatamente, viu? Deus. Olha, que eu fiquei já emocionado, porque eu também sou um cara que transpiro, devoto a essa entidade maior que a arte. E aí eu já dou mais um passo nessa conversa, que é pensar dentro de cada experiência. O Wanderson falou um pouco da experiência dele, como a arte proporcionou esse protagonismo da vida dele, e também um protagonismo que também elenca os direitos humanos. E aí a pergunta é a seguinte: Tati Brandão, como você utiliza e sente a arte, essa arte que a gente respira a todo instante, essa arte que nesse momento, senhoras e senhores, vocês estão vendo, essa arte que o Wanderson disse que salvou a vida dele, mas que nesse momento está salvando a vida de muita gente. E ainda me salva todos os dias. Por conta dessa situação que nós estamos vivendo em nosso país, em nosso mundo, que é a pandemia. Fala um pouco. Olha, quando o Wanderson estava falando, eu lembrei de uma coisa também com relação à arte, que a arte nos constitui desde a nossa infância, desde a barriga da nossa mãe, não é? Porque quando nós estamos no ventre, a gente já está envolvido por muita arte. É a mãe que canta uma música, né? É o pai que está ali cantando na barriga já da criança. Nós vamos crescendo e vamos tendo contato com livros, com teatro, com a TV, com a arte de diversas formas. E aí vamos caminhando, né? Torna-se um adulto, a gente chega aqui nesse exato momento. E nesse exato momento que nós estamos vivendo, a arte, ela tomou um lugar muito mais especial do que ela já é. Porque ao ficar em casa, ao ficar em isolamento, muitas pessoas começaram a observar o valor que a arte tem, a partir de sua ausência, né? Porque nós não podemos ir no cinema, nós não podemos ir no teatro. E através da arte, nós aprendemos história, os nossos direitos, né? Por exemplo, um exemplo de arte hoje, que é a música. Vou lembrar o samba da Mangueira, que nos contou uma história tão bonita, não é verdade? E entrou nessa questão também dos nossos direitos. Então, a arte, ela nos influencia de diversos momentos, muito na nossa sensibilidade. Mas você falou sobre desde a barriga da mãe, e eu achei interessante porque tem alguém muito importante na arte, que eu não me lembro agora, que disse que todos nós nascemos artistas.
E que a questão é que alguns vão perdendo com o tempo essa condição, essa visão de mundo, né? Com toda criança é artista, vamos dizer assim. Não me lembro quem disse isso agora, mas é alguém muito importante na arte. E você me fez lembrar isso, que você também deve sentir isso, né? Que as pessoas já nascem com essa aptidão, né? No entanto, ou nem que seja para observação, mas né? Nem sempre é prática, né? E também queria agradecer por estar colocando a gente no palco numa época onde não tem nada em palco e a gente tava com saudade, né? Pois é, gente, a minha vontade era beijar o palco hoje aqui. Não pode, não só passando pode. áudio. Ai, não pode, mas assim, é uma alegria imensa, gratidão. Nem fala. Gratidão pelo convite, gratidão por vocês estarem aqui também. E falar nisso, ligar com os direitos humanos, que a gente está falando da periferia, que era onde é ainda um lugar que você tem uma hostilidade ainda muito grande, isso passa para a comunidade, passa para as pessoas, e que por mais que você nasça com essa situação propensa à arte, tá, você vai perdendo por causa do tamanho da carga de hostilidade que você convive. Exatamente. Né, com a ausência das possibilidades, porque a arte no Brasil, ela passou por um processo de elitização, ainda digo que nos últimos anos também, que é muito perigoso, né? E que faz com que muita gente que tem essa aptidão, que tenha tudo isso, acabe indo para outros caminhos, como muitos outros colegas que eu tiveram. E nesse processo de pandemia, ela foi a primeira a ser cortada e a última que está voltando, né? É a última que vai voltar. É um processo interessante. Isso tem super a ver com direitos humanos. Exatamente. Sim. Sem sombra de dúvida. Você comentou essa coisa de cortar, mas na realidade a gente vê cortar as possibilidades que nós artistas temos de externar, de nos apresentar, porque a arte ela está presente. Nesse momento de pandemia foi que ela esteve mais presente, a música. Sim. Mas eu acho que às vezes a gente coloca essa situação do artista como vítima, isso quase todo o tempo, né, dessa situação de elitização, de distanciamento da população, quando na realidade o artista foi parte do processo. Porque eu admirei vários artistas da música brasileira quando era criança, morando ali em Padre Miguel. Não tinha essa possibilidade que eu tenho hoje de viajar pelo mundo, fazer uma... Não existia, isso aí era uma coisa de sonho. Eu sonho, continuo sonhando e consigo fazer de uma forma independente. Mas eu admirava esses artistas de uma forma tão distante que hoje eu imagino como era. Eu cheguei a ter a possibilidade de tocar com o Gilberto Gil. E como esse cara era distante da minha realidade, era um Deus. E isso, a gente como artista participa desse processo e a minha geração eu vejo que continua participando. Muita gente quer ser artista para se distanciar do que vive, que não gosta, que vive, o artista vai viver em outro patamar e eu vou também. E aí aconteceu toda essa elitização que você vê R$180 para assistir um show no Circo Voador. O Circo Voador já é distante pra caramba de Padre Miguel. Para voltar quando acaba o show meia-noite, não tem mais transporte. Quando tem, é perigoso pra caramba você pegar. Gente, são muitos obstáculos que os artistas não fazem um trabalho também para participar dessa movimentação, porque o artista faz parte da sociedade. E tudo que acontece na sociedade é culpa de todo mundo. O artista não é? Se elitiza e exclui, né? Claro, desculpa. Tá culpando a nossa classe também. Eu acho que é muito importante, já que a gente está abrindo esse debate, a gente tem na plateia vários artistas também. Então eu xinguei todo mundo. Os nossos amigos do Coral Uma Só Voz, do Instituto Corpo Tátil. E realmente, eu acho que isso é um processo que tem que ser um processo coletivo. Claro. Acreditar que somente o povo, acreditar que só o povo, acreditar que só uma parte tem que se movimentar em prol disso, a gente tem que entender que todos nós, enquanto seres humanos, temos que nos movimentar. É resultado social, o que acontece de bom e de ruim. É resultado, não é uma coisa que você vai fazer manifestação e mês que vem vai ter uma lei lá, vai sair lá de Brasil uma lei e vai melhorar a situação. Não é participação, não tem que pedir nada, a gente tem que participar e apresentar soluções. A gente também está apontando muito nas redes sociais os problemas, defeito de tudo, mas qual é a solução da parada, cara? Sabe? Quando que a gente vai estar realmente fazendo a nossa parte? Enquanto também, cidadão, enquanto ser humano,
porque a gente pensar em direitos também, a gente tem que pensar que tem, atrelado aos direitos, tem deveres. Então, nós temos que também estar nessa produção. Também observar a mudança, a modificação social dos lugares que a gente admira. Eu vejo, às vezes, em roda de conversa, amigos consagrados até, falarem sobre essa modificação da educação na França, na Alemanha. Sim, são modelos. E, os modelos são para se copiar? Eu acho que sim. Mas, cara, a gente tem que falar do processo e participar aqui de uma forma... Né? Então, como é que a gente faz para copiar esse modelo? Ficando distante da população? Fazendo edital na Vale, circulando o show por lugares caros onde as pessoas não podem entrar para assistir o show? É isso que a gente vai fazer? Porque é isso que está acontecendo, né? Mas esse mundo atual não cabe mais. É importante, quando a gente pensa em arte, pensa em direitos humanos, pensar que a sua atividade individual influencia no coletivo. E que nós somos coletivo. Não tem como nós fazermos nada pensando individualmente que não vai influenciar no coletivo, né? E a arte entra por esse caminho também como alerta. Então é importante hoje, muito mais do que ontem, muito mais urgente, lembrar que tudo que eu faço influencia na vida do outro. De forma direta, de forma indireta, ou antes, ou durante, ou depois de muita coisa. Então, eu acho que uma grande mensagem nós precisamos entender, e a pandemia, esse processo todo que nós estamos vivendo, nos faz refletir, que eu não vivo sozinho nesse planeta, eu não vivo sozinha, a minha ação, o meu pensamento interfere na vida do outro. E eu não posso viver sem o outro, porque minha razão de ser também é outro. Como que eu vou viver sem as outras pessoas? Mas também como eu me preservo, como eu preservo o outro, como a minha atitude influencia no outro. E não é o outro distante, é o outro próximo, é dentro de casa, é no seu bairro, é na sua localidade. Então, é um momento... E a arte também, ela entra atualmente. Muitas músicas, muitas paródias estão trazendo uma outra visão, né, de realidade da vida que a gente está vivendo. Muitas coisas estão acontecendo online, via internet, como esse evento aqui, e que nos está sendo o nosso combustível nesse exato momento. Mas nós precisamos lembrar a todo instante que minha ação individual interfere, influencia nos direitos das outras pessoas. E voltando à questão da arte e direitos humanos também, que eu tinha dito sobre a questão dos modelos, né? É observar o processo que esses países tiveram para chegar ao resultado que a gente cita aqui. Existiu um processo, não tem um resultado muito legal na França, você vai nas periferias. Não é da noite para o dia, né? Sim, muita coisa se perdeu no caminho, muita gente perdeu, abriu mão de coisas. Isso. Os direitos humanos nos Estados Unidos, a questão dos negros também, muita gente perdeu coisas. O Ali ficou sem lutar 5 anos porque não quis ir para a guerra. Então a gente perde também. Não é só essa questão de buscar para o artista ou para qualquer classe um lugar melhor, onde a gente possa ligar o ar-condicionado e pagar menos luz. É claro que a gente quer isso, mas no caminho a gente vai perder coisas. E é esse perder que eu vejo que a gente, às vezes, como artista também, já que eu estou falando aqui do meu lugar, muita gente não quer passar pelo processo de perda também. A gente observa os modelos, esses modelos funcionaram, mas na França arrastaram reis e rainhas pelas ruas, né? Não estou querendo dizer que tem que fazer isso aqui, mas existe um processo, né? Mas isso também faz parte do amadurecimento, né? Sim. E a vida, a realidade vem trazendo isso, né? Agora ela vem impondo, ela não está perguntando. Mas quando você fala do amadurecimento, você considera que o Brasil precisa de mais tempo para entender todo essa... Não, o Brasil não, eu falo de uma forma individual. Sim. Individual, né? Pensando... Para que você possa... Isso, exatamente. Eu acho que isso também é muito importante, pensar nesse individual, sempre nessa fala de o impacto que você vai trazer nesse coletivo. Porque muitas das vezes você falou no processo, nesse movimento, nesse trabalho, porque tudo dá trabalho na vida. Porque os direitos humanos, quando a gente passa
do contexto artístico, né? O artístico a gente se isola para produzir, etc. E a gente passa aquilo para o mundo. No contexto dos direitos humanos, tem uma questão prática social que é que distancia da realidade do assunto artístico. As coisas se completam, Sim. mas a ação é diferente. E aí é onde eu acho que a gente peca bastante no Brasil. E o que você falou sobre a questão da democratização desse acesso à arte. Claro, claro. Que é uma coisa que tange lá na Constituição Federal, no artigo 5º, que tange os direitos humanos, que cada vez mais, que também tem a ver com o que a Tati falou, dessa coisa da gente individualmente pensar em ações que promovam algo para o coletivo, que é isso que você falou. Não adianta nós, artistas, estarmos sentados, mas cada vez mais a gente também tem que pensar nessa arte, que é essa arte realmente que toca, que é uma arte que entretém, ao mesmo tempo educa, edifica, ao mesmo tempo tem essa questão social nela. Porque ao ouvir, eu tinha uma pergunta para fazer, que até eu ia pegar o gancho da Tati, da sua música, Carolina Maria de Jesus. Sim. Que é uma música maravilhosa, que tem a sua função de entretenimento, tem a função social. Então, é esse ponto que a gente cada vez mais tem que pensar. A gente, quando eu digo artista, no quesito de como que a gente pode promover essa arte, esse produto artístico, porque quando você traz essa canção e todas as outras, o América Negra, que é esse novo álbum. Eu sou Luiz Gama. Luiz Gama. Então, assim, quantos anos se passaram para que eu e outras pessoas conhecessem Luiz Gama? Então, ou tivessem acesso a um pouco mais à história de Luiz Gama e sua importância. Então, assim, como que a gente, enquanto artista, enquanto ser humano, e enquanto também não só artista, enquanto cidadão, homem do povo, porque o artista ele tem essa coisa da produção, mas somos todos nós, os outros, que temos que compartilhar e divulgar dessas obras. Porque senão a gente volta para aquele caso que você falou. Eu vi o show, ouvi a música e guardei para mim. Eu sei daquele conhecimento. E aí perde essa coisa da coletividade, do compartilhar. Perde a essência. E a contribuição, não sei qual era a pergunta sobre a música, você ia perguntar? Isso. Mas era o que exatamente? Quando você cria essa música, você entende o quanto ela é importante no processo educativo. Não só ela, mas como Luiz Gama. Esse projeto América Negra, eu nem coloquei uma data nele para terminar, porque eu pretendo, teve o Ali também, né? Eu pretendo fazer homenagens a vários negros durante vários anos e fazer outros projetos paralelamente, e esse era o meu sonho. Mas existe um motivo para começar a fazer isso. Eu sabia que em alguma época da minha vida eu ia poder me dedicar a fazer isso, e eu sabia que eu podia fazer isso bem feito, mas eu não tinha como fazer porque existe uma perda para nós artistas nesse tipo de tema. Quando a gente vai contribuir com isso, a gente está falando só para lá, esqueço de falar para vocês. Quando a gente vai contribuir com esse tipo de trabalho não dá dinheiro. Então tá aí quando eu digo que a gente também como artista precisa se dispor alguma época da vida a ter perdas para que a gente consiga fazer isso. É disso que eu estou querendo dizer. Eu sabia que eu tinha que fazer numa época onde eu não esperasse a grana que viesse dali, porque isso não dá dinheiro. Contribuir artisticamente para o nosso país não dá dinheiro. Mas eu, na escola primária, eu percebia essa falta de referência da história dos negros na construção do Brasil e tudo mais. E os nomes, eu não achava nome nenhum, era carta de português para lá, era que português tinha descoberto o Brasil e nada tinha sido, era só isso. E eu não me sentia bem na escola, me sentia, sei lá, fui mal até em algumas matérias, eu admito. Mas depois eu descobri que essa falta de identificação é porque ele não acha esse material. Sim. E eu falava, mas eu não tenho condições de fazer isso, eu vou ter que ser um artista, ter que ter condições de fazer um dia, pegar os temas e colocar. Hoje eu tenho feito esse trabalho para isso.
E você falou da Carolina Maria de Jesus, é uma música que foi gravada pelo Projeto Aurê, que é um projeto conhecido da temática negra aqui no Rio de Janeiro, gravada pela Didi Assis, que é uma outra cantora, e essas músicas têm sido usadas também nas aulas remotas na Prefeitura de São Paulo, nas escolas em São Paulo. E eu fiquei muito feliz porque o único e principal, esse principal motivo, não único, era suprir essa falta que eu senti das referências, para que outros jovens não sofressem com a mesma tristeza com essa falta de referência. Isso afeta o emocional das crianças negras, afeta a identidade, cara. Identidade, né? E esse era o motivo, cara. O motivo é ainda pegar esses temas. Às vezes eu coloco na internet, eu falo para citar quem que você... Inclusive na música da Luz Gama, fala de Luísa Maim também, que tem que falar das mulheres também. Então o motivo era suprir essa necessidade, que eu não sei se eu vou conseguir, porque, claro, necessita de mídia também, né? Mas está fazendo a sua parte. É isso aí. O importante é cada um fazer a sua parte. Volta no individual e a gente lembrar que cada vez mais nós, artistas, temos que se unir, fazer esse coletivo para que essa produção aumente, para que outros entendam a importância disso, porque eu acho que assim, a pergunta era para você, mas eu vou jogar para a Tati, para não ficar meio que falar o artista falando da obra, mas Tati, para você, a arte enquanto ferramenta de educação, do processo educativo, essa ferramenta que traz para a gente essa troca de conhecimento, para você, como que é para você nesse momento? Você enquanto mentora, enquanto líder? Eu utilizo a arte nos meus processos. A arte faz parte do meu cotidiano de vida. Primeiro enquanto pessoa, desde criança, escutando. Lá em casa nós cantamos muito, estamos sempre em contato com a arte. E eu levei isso para o meu trabalho. Porque no processo de mentoria, só a teoria, só a técnica de liderança não resolve. Então, hoje eu trago música, converso sobre música, eu coloco uma música na pauta para nós entendermos a letra, o que está passando, o que o autor quis passar. Trago livros também, né? Coloco lá Conceição Evaristo, a Djamila Ribeiro, de diversas formas. Música, trago algumas recortes de teatro também, o porquê que aconteceu isso, veja faça acesso a essa peça, para discutir, porque a arte te leva para um lugar que a educação formal, da forma que ela é construída hoje, essa educação formal não se sustenta. Então a arte, ela não só faz o complemento, não é nem complemento, essa não é nem a palavra, porque a arte tem o seu lugar. Ela não é complemento, ela está integrada. Se fosse uma árvore, ela está desde a raiz, assim, até a copa e os frutos, vamos dizer assim, né? Levando a árvore para uma visão da vida. Então, em todo momento eu trago a arte comigo, porque é necessário. A arte te toca na sua sensibilidade. Então, a partir do sensível, seja por via de audição, pelo olhar, pelo belo, né, pela contemplação do belo também, a questão das artes plásticas. Eu vou trabalhando com as minhas mentorandas, meus mentorandos, meus clientes. E aí fica leve, fica leve. Fica muito leve assim o processo. Ou começar ou terminar com a arte. Ainda mais nesse período em que nós estamos vivendo, acredito que muitos aqui, muito na frente do computador, em reuniões intermináveis, cansativas. E tem algumas reuniões que estrategicamente eu coloco um clipe, trago declamo uma poesia, e aí fica leve, sabe? E aí é por esse caminho. Então, de diversas formas eu utilizo a arte no meu cotidiano do meu trabalho. Isso é muito legal Desculpa.
Não, fica à vontade. Você falou que era livre. Eu tô no meio, fica à vontade. Tem que ter cuidado. Eu ia te perguntar, mas quer falar? Fala. Não, pode perguntar. E aí, pegando agora, eu mudei de lá, né? A pergunta tua eu mandei para ela, a dela para você. E como que você vê, Wanderson, nesse processo de protagonismo, a arte? A arte? Isso, a arte em seu todo, o teatro, a música. Bom, a arte, no geral, primeiro a arte sofre uma manipulação, a arte geral, uma manipulação de quem tem o poder disso. Há pouco tempo o quadro do Basquiat bateu o recorde de venda de um artista norte-americano por 30 e poucos milhões. É claro que o Basquiat não teve filho, a família não recebeu nada, mas o dinheiro foi para alguém. Isso se chama manipulação. Né? Aquela pessoa que comprou quando era um valor baixo, hoje vendeu a 35 milhões e a pessoa provavelmente já tinha dinheiro. E é o que acontece com a arte. Quem ganha dinheiro é quem tem muito dinheiro. O resto, que é independente como nós que estamos aqui, a nossa arte vira commodity. Porque a nossa arte você tem de forma gratuita, praticamente em todos os lugares hoje. Verdade. Tanto nas plataformas de streaming quanto em qualquer outro site que coloca. E quem continua manipulando o preço da arte é quem já tem dinheiro. Então, assim, a arte, de maneira geral, o protagonismo dela é meio... existe esse paralelo para a gente traçar. Para a gente, como que não vive sem arte, que eu conheço algumas pessoas que não são artistas, mas não vivem sem arte, isso continua super importante, mesmo que ela não pague por aquilo ali. Continua super importante, mas quanto menos você paga por aquilo ali, na sociedade moderna, quanto menos você paga, menos importância você dá. Então, se você tem as coisas de maneira fácil, a música é ouvida como se bebe água. Né? O filme é assistido como se bebe uma água. Não que a água não seja importante, mas as pessoas que manipularam o valor colocaram menos valor na água do que na gasolina. O que eu posso fazer? Não é uma questão que a gente tenha poder. Mas 1 litro de gasolina vale mais que uma garrafinha d'água aí na rua no calor do caramba, não é? A música e a arte, de maneira geral, está sendo assim, né? Eu achei interessante... É o que eu penso sobre isso. Não, eu achei interessante na sua fala, se você quiser depois comentar, Tati, fica à vontade, mas é o quanto vale a arte. Assim, por mais que esse valor seja ocultado, mas você trouxe aí essa questão de a precificação da arte, o preço da arte e o valor. Então, perceber o quanto essa arte, o quanto a arte tem um valor imenso. Quando ela está na mão da indústria e de quem detém o poder, ela é manipulada para valer aquilo ali. Né? Outro exemplo disso que você está falando é que o Banksy colocou os próprios quadros na esquina as pessoas compram e fazem, quem detém o quadro pode fazer a mostra em qualquer lugar. Sim, tinha uma lá. Ele colocou os próprios quadros dele, ele mesmo, botou um ator para vender na esquina de onde estava tendo a exposição. Ele vendeu 6 quadros, ele botou a $60. Os mesmos quadros. Os mesmos. Ele vendeu 6 só. 6? Isso você vê, porque as pessoas querem entrar num salão com toda aquela pompa e comprarem o quadro do cara. E o próprio artista vendendo. Eu acho que... Pode falar. Não, é que você está falando da questão da precificação da arte. Se nós pararmos para analisar a importância da arte, voltando mais uma vez para a nossa Constituição, a partir da nossa subjetividade, a arte não tem preço, não tem como precificar o valor dela. Né? Sim, tem questão de produto, mas eu não estou falando por esse ponto de vista. Eu estou falando na perspectiva mesmo de constituição da nossa humanidade. Influencia na nossa subjetividade. Nós vivemos a arte, mas nós não nos damos conta disso. Hoje eu sou a pessoa que sou pela constituição que eu tenho da arte em mim. Assim como eu tenho água na minha constituição corporal, eu tenho arte na minha subjetividade. Eu tenho arte no meu processo de vida. Eu tenho arte no café da manhã, eu tenho arte na minha janta.
não de forma às vezes tão direta, mas quando a gente consegue ter uma visão mais ampliada da arte, o que você considera arte, o que é arte para você, o que é considerado arte, por que eu considero isso arte, por que não, qual é a arte que vem da família, quais as questões que eu trago de herança também com relação à arte. A arte nos constitui. E desse ponto também que a arte nos salva, em muitos momentos. Então, assim, quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando aqui nessa questão da constituição da arte no nosso subjetivo. Porque a arte que a gente vive, ela... Desculpa. Não, Não se interrompe uma mulher. Não, foi só para finalizar, iniciando nessa questão da educação também, que é uma educação também subjetiva, né? Não é só aquela educação formal. Então, a arte entra de várias formas. Quando o Vitor perguntou, a arte que a gente vive, ela vibra de uma forma diferente do que ela vibra para o protagonismo social. De certa maneira, é diferente essa vibração. Para a gente, é claro, tudo que você disse aí é isso mesmo. A gente acorda, já não... tem que criar uma egrégora para que funcione aquela criação naquele dia, e se quebrar também não funciona mais. Depende da notícia que passar no tijolinho do celular, já não funciona mais nada, você não consegue mais escrever nada. Sim, para a gente é diferente. Mas quando ele perguntou do protagonismo, eu já pensei como isso é colocado hoje na vida de cada pessoa, da pessoa simples, da pessoa que vem, que pega 3 horas de transporte, e quem pega trem já não tem mais o expresso, só parador, agora que eu fiquei sabendo hoje, né? Essa pessoa aqui, né? E como o protagonismo da arte para essas pessoas hoje, com esse sofrimento, é difícil, né? Não é o mesmo que é para mim. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Que para mim a arte é realmente o que eu disse no começo, é Deus. Agora, para essas pessoas está ficando cada vez mais distante, né? Eu acho que, pegando um pouco da sua fala anterior e da fala agora, é um pouco você falou lá do cara que não comprou o quadro, o mesmo quadro, a obra do mesmo artista que estava sendo vendida na esquina, foi comprada a um valor menor e nem tanto quanto a que estava dentro da galeria. E aí eu fico me perguntando... Essas pessoas queriam mesmo o quadro do artista? É isso. Será que qual o protagonismo da arte? Realmente era a obra de arte em si? Tem que pensar. Porque a gente traz de uns tempos para cá, quando fala-se de produto, você falou da commodity, fala em economia, a gente está muito ligado a essa coisa da experiência. E aí qual é a experiência? Quais são as experiências que a gente tem que apresentar para o público, e qual experiência que também esse público que a gente vê lá de trás, que não tem tanto contato com a arte, esse público que está ali, que desconhece, e ele está mais em contato com as mídias sociais, que essa imagem digital para ser compartilhada, porque você, ao comprar um quadro em uma rua, a foto não fica tão legal como se apresentar dentro de uma galeria. Não que eu ache que tem que ser caro, Deus me livre, Oxalá me livre. Não acho que tem que ser caro, pelo contrário. Mas eu também não acho que o caro deva ir para a pessoa que não fez a arte. E isso acontece por causa da manipulação do valor. Quando os veículos são muito valorizados, como é a grande emissora aqui no Brasil, que eu agradeço por ter feito alguns trabalhos, eles realmente pagam legal, mas é uma emissora muito grande, mas o valor que ela tem é todo mundo que está aqui que dá a ela. Ela não tem esse valor naturalmente. E quando ela vai lançar um livro dela lá e você dá mais valor para ela porque ela foi lá, é você que está colocando valor nessa emissora, não é ela que está impondo esse valor. Então, os veículos são mais valorizados do que o artista, do que o cidadão que está lhe dando a vida pela arte. Mas só que esse valor, o que as pessoas não percebem é que esse valor é dado por elas. Eu tenho visto isso com os comentários do programa de um programa que tem agora, que disseram que tem mais negros do que tinha antes, sei que lá, e vem pessoas que nunca deram atenção para isso, criticaram sempre isso,
postando na internet porque, pô, bulhufa, né, gente? Você está vendo que vai ficar mais importante porque você está postando. E é por isso que os quadros do Banksy foram vendidos menos na esquina, barato, foram vendidos mais no salão, porque as pessoas não entendem o valor ainda. E se perdem na questão do valor. E aí é onde eu penso e peço que reflitam. E eu não estou brigando não, gente, é que minha voz é grave mesmo. Aí desculpa. Não estou brigando não, gente, não estou brigando. Eu penso assim que a gente deve cada vez mais refletir em relação a isso. E refletir o quanto a gente tem que também comunicar a essa pessoa. Principalmente no país como o Brasil. Tá? A gente não está, vamos falar do mundo todo assim, não. Tem muitos países que já se desenvolveram muito nisso, desenvolvimento humano, um investimento muito grande em desenvolvimento humano, e a gente está em outro patamar nesse sentido de valor das coisas, a gente está em outro patamar. A gente está ainda usando essa questão dos veículos, ainda está, e em outros lugares já não é tanto Isso assim. dá uma boa discussão. Isso. Sim. Trazer essa reflexão de como que é oferecido e quando a gente oferece essa arte. Porque isso tem a ver com o protagonismo que você falou. Se o protagonismo é o público que vai dar. Se ele dá um palanque maior para os veículos do que dá para os artistas, isso tem que ser corrigido. Agora, também tem uma questão. Tem uma questão. Para isso também terminar, né, não acontecer, necessário, falando em direitos humanos, aí eu volto à questão da educação, porque também falta parâmetros, né, conhecimento das pessoas para que isso não ocorra. Também. Por isso eu falei de desenvolvimento humano de outros países que estão mais avançados, isso. Aí a coisa começa a andar. Aí entra essa questão da educação mesmo. E aí entra a questão da sua música, que ao mesmo tempo que canta, que educa, né, que constrói, que faz história. E aí alguma pessoa para e reflete, e já quando olha para um programa desse já tem uma outra visão. Então, cada vez que a gente planta algo, cada vez que a gente traz arte com esse olhar reflexivo, esse olhar um pouco mais político ou na contemplação do belo, quem está ali consumindo, absorvendo, vai partindo para esse novo lugar. E aí a arte faz sua função, né? Então, ao mesmo tempo que se faz arte, se luta, é política, é história, se faz justiça, se luta por justiça, mas eu penso muito nisso a partir da educação mesmo. Fico imaginando meus filhos, sabe? Fico imaginando meus filhos. A minha filha, eu fiquei feliz da vida quando ela era mais pequena. Ela adorou Tim Maia, ela escutou uma vez e começou a cantar Tim Maia. Acho que ela tinha, sei lá, 5 anos. E ela conhece, toda vez que eu tenho oportunidade, eu explico para ela o que é samba, como surgiu, o porquê disso, o porquê daquilo, que tem que observar a letra. A minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram, eu tenho uma ligação com arte desde a infância, que meus pais falaram assim: escuta a música, agora escuta de novo e me diz o que você entendeu da letra. Meus pais sempre me questionaram isso. O que você entendeu da música? O que ela está dizendo? Eu lembro muito que eu precisei entender várias vezes, eu precisei assim, tipo assim, passar de turma na música, foi Moinho de Cartola. Porque eu não entendi, eu entendi por parte, meus pais foram explicando por parte. Então, assim, aconteceu isso, foi por causa disso, a história dele. Então, a partir de uma música, eu soube da história de Cartola, eu entendi qual foi o que ele quis passar. Mas era você colocando valor, você aprendeu a colocar valor na obra e não exatamente. Aí você vê que essa supervalorização dos veículos, ela faz exatamente o contrário, faz com que a pessoa, com que a sociedade de forma geral, ela não busque, porque ela tem ali um Deus que mostra para ela tudo o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é, e traz esse tira o protagonismo, né? Eu lembrei. A mídia tira o protagonismo. Ela, não diria a mídia, mas eu diria como as pessoas se comportam diante da mídia que ela tem no país dela. A mídia, ela está ali para atender a demanda. Se existe, por que não? Sabe, eu não critico, por isso que eu estou colocando para
a nossa atividade diária é que precisa mudar. Se você quer que sua filha seja uma pessoa que busque as coisas, você vai ter que ensinar ela que o valor dessa mídia que você tem no Brasil gigante, de pouquíssimas empresas, pouquíssimas pessoas dominando grandes mídias, filha, isso aí o artista que, quem está criando é que é importante. Se você passar para sua filha isso, ela vai buscar as pessoas que ela acha que tem valor. Mas se você não ensinar isso, ela vai esperar com que esses deuses da mídia brasileira mostrem para ela o que é bom e o que não é. E a gente sabe que não é, né? Aí traz todo um problema de formação de público, de dependência, né? As pessoas ficam dependentes ali dessa grande mídia que é grande pra caramba e que pouca gente sabe que são pouquíssimas pessoas que são proprietárias dessa mídia. Essa questão de formação, eu lembrei agora que em 2019, se eu não me engano ainda, né? A gente já parece que faz tanto tempo já. Lembrar 2019, que eu cheguei aí a várias peças, a gente estava numa boa formação de público de teatro, né? O teatro estava indo por um caminho, assim, principalmente o teatro com peças, com temas da nossa negritude, né? E aconteceu tudo isso, e eu lembro que a gente falava-se muito, eu cheguei aí em várias peças. A última, se eu não me engano, foi Clementina de Jesus, não, esqueci, um musical que teve, Dona Ivone Lara. E a gente falava muito essa questão de formação de público, que estava num caminho tão bonito, musicais, né? Os musicais, muitos amigos trabalhando, muito legal. E é interessante que você está falando nesse ponto das produções que não estavam só ligadas ao entretenimento. Uma função social. Uma função social, sim, que é pegar a arte como esse patamar, que é a arte que entretém, a arte que educa, a arte que informa. E falando nisso e trazendo um pouco do que você falou, do que vocês falaram, eu queria perguntar para você, para vocês dois, a importância da arte enquanto esse elemento de provocação, esse elemento de pesquisa, de instigar, de trazer a reflexão, de fazer com que você questione. Estou refletindo. Estamos em arte e estou refletindo. Então tá bom. Estamos em arte e estou refletindo aqui. Eu acho que é provocação de todas as formas, né? Agora, que parte muito... Aí eu lembro uma coisa também que ele falou no início, essa questão de que muitas vezes o artista, ele traz algo daquilo que o incomoda, né? A sua arte tem aquilo que o incomoda. Então, a partir disso, a partir da arte, ele coloca isso para o público, e eu, enquanto público também, vou bebendo nessas reflexões e provocações. Então, assim... Cara, eu tô ganhando tempo para responder, tá, gente? Eu ainda não estou ainda com a resposta pronta, não. Mas eu tô aqui refletindo ainda com essa provocação. Mas são muitas, assim. No momento, eu não estou conseguindo falar mais objetivamente. Assim, na minha cabeça está vindo eu ouço muita música. Muita música. Que bom. Muita. A música faz parte da minha constituição mesmo, desde a infância mesmo. E as músicas me provocam muito, assim como as letras, né? E as duas juntas também, melhor ainda. Mas eu tenho muitas provocações, assim. Eu vou dizer uma artista que provoca e que faz bem, assim, que ela traz alguns pontos, que é a Elza Soares. Elza Soares tem aquele poder de nos provocar sobre nós mesmas, sobre o que está acontecendo, e a coragem, a força, não é, de Elza, eu também... Às vezes eu falo assim, gente, eu preciso acordar um pouco Elza Soares para seguir na vida, assim, para levar o meu dia. Mas é a partir dessa questão, dessa provocação que ela nos traz, desse papel provocador, mas é um provocador também, quando a gente pensa em provocação, é a realidade dos fatos. É uma provocação que traz a realidade. Tipo assim, ei, acorda. Já que pela realidade normal do seu dia você não está entendendo, então eu vou cantar para você entender. Então,
ou pela escrita, ou pela poesia, ou por um quadro, não é? Então, assim, ou por um artesanato também, que é a arte, por um filme. Então, assim, a arte nos provoca de diversas formas. Então, no meu cotidiano, tem muita provocação, mas, assim, sendo bem mais específica, Elza Soares é uma artista que me provoca, assim, em cheio. Eu falo, gente, eu não tenho coragem para dizer... Eu ainda não tenho coragem para dizer determinadas coisas que Elza diz. Será que eu preciso chegar na idade dela para falar? Eu estou nesse trabalho ainda, bebendo de coragem e de provocações. Então, eu já vou emendar ali porque ela citou uma cantora, não vou citar nomes, vou falar do assunto. Mas assim, ela citou uma cantora que passou a ser muito mais provocativa no momento em que ela vai para o tal circuito underground. Não é à toa, porque eu acho que o mercado, ele inibe. Então, para você ter realmente um conteúdo artístico provocativo, você precisa de condições de independência maior. E a gente falou anteriormente do domínio da mídia. Quando ela vai para esse circuito onde ela realmente pode falar do que ela quer falar, o que as pessoas que estão ao redor dela querem falar, a coisa fica muito mais forte. E no Brasil, principalmente no cinema, a gente não tem essa indústria. Eu acho até que no cinema só tem 3 países, que são os que mais provocam, né? Que tem essa indústria que não precisa da grana pública para fazer os... Sabe como é que é? Se eu não tivesse feito o selo que chama Crioula Fonográfica em 2007, eu não estaria fazendo o trabalho da América Negra. Porque são músicas que ninguém quer patrocinar. A gravadora não quer fazer, ninguém quer fazer o clipe, porque vai falar de um ícone negro que lutou contra a abolição em tal ano. Isso não dá dinheiro, como falei no começo. Então você tem que ser independente para você fazer. Aí você provoca porque você está... Só que o Brasil não tem essa indústria e nem ninguém que faça essa ligação com o empresariado sem ser através dos editais públicos. E quando você vai para o caminho, que é correto também, você tem certas restrições. Ou é a grande empresa de cinematográfica, que cheia de amarras de patrocínio, etc., ou é a pública. E aí você prende essa questão da provocação que você falou da arte, e você prende pra caramba no Brasil, né? Você tem aí a Elza sendo um grande exemplo mesmo, mas completamente por fora da grande indústria. Agora você está falando uma coisa que... Falando de direito, falando de protagonismos e unindo toda essa conversa, é a questão da liberdade, né? Nós estamos falando de liberdade como um direito humano, está na Constituição... Está na declaração. Está na declaração. E... Olha o que aconteceu com o filme do Marighella, cara. Olha o quanto tacado de pedra. É verdade. E se fosse tacar pedra em todo filme norte-americano que fala de alguma coisa que, sabe, beleza americana ou qualquer outra, a gente taca pedra em um monte. Né? E olha o que aconteceu no Brasil com esses filmes, cara. Por que isso? Porque precisava da Ancine para liberar, precisava de... Foi só um tudo filme, passando pela questão da liberdade, mais ainda, né? A liberdade de expressão. Isso. Que está lá. Então, para provocar, já que é a pergunta que você fez a provocação, a gente precisa ter mais força como independente. De novo, tem a ver com isso. E aí, de novo, a gente tem esse independente que a gente traz nessa visão do individual, só que a gente precisa de todo um coletivo que se una. Quando eu falo coletivo, das grandes empresas, pessoas que possam, de alguma forma, contribuir para que esses individuais possam realizar. E para que esses trabalhos não só tragam essa provocação que a gente falou aqui agora, mas a provocação de cada vez mais fazer com que nós, enquanto indivíduos e seres humanos, aquele jovem da escola pública, aquela criança, ela possa, de alguma forma, ampliar a sua curiosidade ao ver uma obra. Porque eu brinco muito, todo mundo fala, vão matar minha curiosidade. Eu falo, não. O que a gente tem que fazer cada dia é manter a curiosidade viva. Porque é através das músicas, é através do teatro, é através da arte, da literatura, que faz com que o indivíduo, e mais forte, a música,
mais forte. Assim, isso, na minha opinião, a música é muito forte. Vem o teatro, quer dizer, a TV, né, o audiovisual, e vem o teatro. Eu brinco que eu pergunto às pessoas assim, quando a pessoa me pergunta da força que tem a arte, eu sempre pergunto para ela se ela tem uma música que ela goste. E eu vou fazer essa pergunta agora para vocês. Eu acho que para mim é de extrema importância. Tem alguma música, Tati Brandão, que você gosta? Posso cantar? Pode. Não sou cantora, mas eu canto no chuveiro. Mas tem uma voz boa. Mas eu canto com a alma, naqueles momentos assim. Tem uma música que eu gosto muito. A sorrir. Vou parar por aqui, gente. A vida. Vida foi. Aí eu pego a parte do assorrir, eu só fico no assorrir. A sorrir, a sorrir, a sorrir. Porque são músicas assim que essa assorrir pra mim faz parte de mim. Wanderson. Não faz isso. Não vou falar música. Não, eu escutei tanta música nessa vida. Canta um trechinho, ou fala um de trechinho qualquer coisa de que me lembre música. qualquer coisa, rapaz, você me pegou aí. Isso é bom porque, gente, isso daí que aconteceu com ele, porque normalmente a gente tem, quando a gente é questionado, ou a gente ouve a palavra prova, teste, avaliação, e eu já passei. Aí a gente tem a Tati Brandão para falar, calma, calma. Eu vou ser injusto se eu escolher uma música aqui agora, vou ser justo com meus ídolos. Tem problema não, você responde depois. Você, Vitor, qual é a sua? Minha música, não sei, são tantas, igual... Ai, viu? Com vergonha, mas eu acho que eu só quero ser feliz. Oh, que beleza! Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar. Que vem à sua mente? Isso é bom. Continua como sonho, né, pra gente... E assim, e aí eu pergunto, agora é contigo, fala aí para eu poder dar continuidade, porque... Uma música? Isso. Ainda? Claro, tem que, para eu poder... Te dei tempo. Difícil demais pra mim, faz isso não, cara. Só rapidamente, uma frase. Sério? Sério? Isso. Qualquer música, não precisa ser a que você é apaixonado ou você Não, gosta. eu vou no Sorriso também. Smile. João de Barro fez uma adaptação de uma música de Charlie Chaplin, né? Essa. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os seus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar. Isso. Saudade, então. Aquela parte, né? Vai levando, sorri, vai levando a tua dor, que ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor essa parte eu acompanho. Que és feliz. Muito bom, vou tentar ser rapidamente. Porque Sorrir foi quase o que eu não fiz falando desse negócio de mercado, não consigo. Ficou possesso. Olha só. A produção já está sacudindo o braço ali, dizendo que faltam 5 minutos. Então eu vou perguntar primeiro para a Tati, porque... Os acréscimos. Porque falando da música, trazendo dessa importância da arte em como processo de educação, de provocação, de fazer com que a nossa curiosidade ela se aflore e faça com que a gente busque o conhecimento, pesquise. Tati, só para eu ter certeza, essa música que você cantou e falou, eu, enquanto artista-ator, a gente sabe que eu, Victor Meireles, eu tenho que ler um texto para decorar, eu leio várias vezes. Quantas vezes, Tati Brandão, você leu a letra dessa música para decorar? Olha, não, sinceramente, acho que eu não li. Foi porque eu também não decorei, ela já está dentro de mim. Se for parar para cantar, eu vou me concentrar e vou conseguir cantar. Mas foi de tanto escutar em casa. Então, assim, eu vou perguntar também para... É por isso que ela só canta a parte do sorriso. Pois é, não lembro. Porque é a parte que eu mais pego. É a parte que está interessado. Wanderson, e você? Assim, eu acredito que algumas músicas como que é assim... Algumas músicas que você... Para memorizar? Isso. Depende, se tem música que me pega tanto a melodia, me pega tanto, que eu escuto várias vezes, chega no começo, já no meio, já não estou prestando atenção em nada, estou só sentindo aquilo. Isso aí. Eu tenho que voltar a prestar atenção de novo.
Agora, se eu estiver ali na função de entender a letra e ler, eu acabo usando alguns métodos para gravar ali. Tem uns métodos, existem uns métodos para gravar. Existe método, né? Texto, música, existem métodos Na que... música geralmente pega a partir do sentimento, né? Você pega uma parte, depois que gravar uma, você grava a outra e isso funciona. Não tentar gravar tudo de uma vez, isso funciona. Mas isso é muito didático. Eu prefiro ouvir como ela está ouvindo e eu esqueço de prestar atenção na letra. E é isso. E o mais interessante é que você fala que esquece de prestar atenção na letra, mas a letra, como bem disse a Tati Brandão, ela entra em você. Isso. E aí daqui a pouco você está cantando a música e eu acho que é isso é a melhor forma de mostrar o quanto importante é a arte. Enquanto essa ferramenta, esse objeto, esse fenômeno, esse Deus que nos provoca, nos inspira a buscar o conhecimento. E eu acho que, assim, a gente tem mais um minutinho, que a produtora já está me olhando. Eu acho que é por isso que nós, como artistas, devemos voltar a conquistar o público olho a olho, porque é isso que vai fazer falta para o resto da nossa vida e já está fazendo falta. Então, eu gostaria de dar esse momento, a palavra para a Tati, depois para o Wanderson. A gente está, infelizmente, finalizando esse ciclo de bate-papo. Maravilhoso esse momento, agradeço muito, muito. Bom, eu vou fazer aqui um pouquinho da arte que eu participo, que é esse livro aqui, Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder. Tem 2 capítulos aqui que eu estou participando, um é sobre a escritora Lia Vieira e um é uma mini biografia. Tem 40 mulheres aqui que vocês precisam conhecer, gente. Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder, da exposição ao livro. Tá? Queridos, muito obrigado. Olha, eu posso dizer, arte faz parte da minha vida. É o meu ar, é a minha água também. Então, assim, muito obrigada por esse momento. Muito agradecida. Irmão? Gente, eu queria agradecer por estar aqui, queria dizer que sou uma pessoa muito leve. Eu falei sobre mercado aqui, porque realmente eu sou produtor independente desde o primeiro álbum. E tenho que falar disso também. Eu me senti na obrigação de falar disso nas últimas vezes que eu fui convidado, porque eu não falava só de arte. E eu percebi que muitos jovens querem saber como é que a gente faz essas coisas, como é que produz e tal. Então eu passei a falar também, apesar de ficar um pouco mais quente quando fala isso. E queria dizer que eu estou fazendo um projeto chamado América Negra, que é um projeto que consiste em homenagear ícones negros. A próxima homenagem em clipe é da Carolina Maria de Jesus. Vai estar lá no meu canal Wanderson Lemos Oficial e também no meu site wandersonlemos.com. Depois da Carolina Maria de Jesus vem a Conceição Evaristo, que é a única homenageada que eu conheço pessoalmente. Tive a oportunidade de conversar sobre a música com ela. E então vai ter Carolina Maria de Jesus e a próxima Conceição Evaristo. E queria agradecer por estar aqui, fazer a gente ver o palco que a gente não vem desde 1832. Muito obrigado. E é isso aí, gente. Então, a gente precisa sair mesmo? Sim. Eu falei até rápido porque o tempo está acabando, tá acabando. Gente, então, vamos lá. Muito obrigado. A presença de vocês. Wanderson, Tati Brandão. Obrigada. Então eu fico feliz em ter vocês aqui e que a gente possa cada vez mais levar, ecoar, compartilhar a nossa arte. E nesse ciclo de conversas, arte faz parte, teatro, protagonismo e direitos humanos, eu gostaria de cada vez mais a gente possa promover e entender o quão importante é a arte na vida sorrir. E no exercício. Eu pretendo levar a vida, foi chorando que eu vi a mocidade perdida. É isso aí. Muito obrigado. Fim da tempestade, é isso? Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim dessa saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir, quem sabe? Eu pretendo levar, sabe, viu? A vida foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Já vai se acertar a mocidade. É isso aí. E nesse momento eu me despeço de Wanderson Lemos, de Tati Brandão. Gratidão. Para convidar, depois desse momento de cantoria, nesse nosso ciclo de conversa, convidar o nosso grande amigo também, artista, poeta. Então, eu vou me levantar
para convidar ele. Querido. Obrigada. Força. Fé. Tchau. Obrigada, gente. E é nesse momento, finalizando essa primeira mesa, minha gente, essa primeira mesa maravilhosa, que terminamos com arte. E claro, a gente tem mais arte vindo por aqui. E nesse momento eu chamo o nosso convidado nessa performance artística maranhense, radicado no Rio de Janeiro, poeta, cantador. Gostaria de convidar esse cara que estimula, inspira as pessoas, como eu, fui inspirado pela essa poesia, por esse artista. Gostaria de convidar Manuel Herculano para entoar sua arte. Faz parte da minha crença chegar ao som de uma canção. O Nordeste é bom, mas não é bombom com recheio. Mas tudo que me custa caro, eu dou um jeito e barateio. Na escuridão viro luz e o caminho eu clareio. E antes que a casa caia, eu me transformo em esteio. Tô na área e não aceito ser jogado pra escanteio. Dou a cara às palmas e as vaias, a tapa eu floreio. Lá na Ilha do Amor a maré vai e vem com galanteio. E se a vida é uma escola, então vai ter que ter recreio. Ô, de casa, dá licença, sou do Rio, Maranhão. Faz parte da minha crença chegar ao som de uma canção. A poesia era o sustentáculo, inclusive em suas aulas de espetáculo, porque a arte de viver ele sabia de cor. E numa conversa informal, descobria-se um simples imortal que se identificava mais com o Chicó. Quando abriu-se as cortinas, estreia da vida nas festas juninas, ele contava por que não era vegetariano. Tantas histórias, tantos prêmios, nasceu sob o signo de Gêmeos, mas já estava escrito que seria ariano. No início era um verso a clamar, uma mulher vestida de sol, princípio do verbo amar, do amor pelo futebol. Em sua boca, a palavra erudita era dita como se quisesse pabular, e misturasse com a fábula, a parábola, com o dito popular. Todas juntas, a boa preguiça, a liberdade, a justiça e a farsa. Ele falava sobre tudo com a elegância da garça, pois foi mestre do primeiro ao último semestre. E assim, com toda a sua imortalidade, sua criatividade vital, viajou pelo mundo sem sair do seu quintal. Foi o rei da pedra do reino e da gente. Ok? Não, ele preferia oxente, a linguagem paraibana, paraibense, a genuína língua brasileira pernambucana. E lá se foi ele para o alto, com sua luz jamais desaparecida. Foi para além dos altos, do alto da compadecida. Escreveu sua história, nossa história, e quem quiser que assunte, que assuma. Na arte fez sua parte, sua sina, sua suna. Bom, gente, então continuando aqui, são poemas do meu primeiro livro, chamado De Casa Rio Maranhão, e agora eu vou apresentar o segundo, que chama Todos São Poetas na Praça, nessa participação aqui nesse evento, onde a gente está falando dessa coisa que alimenta e fortalece a alma humana, que é a arte, todas as artes, e a minha poesia. Meus senhores e senhoras, poemas de todas as horas, podem entrar que a casa é sua. Estamos no olho da rua, mas se a praça é do povo, vamos voltar lá de novo, beber poesia na taça. Todos são poetas na praça. Eu vim de lá já bem grandinho, sem essa de dar um jeitinho, entre saio sem arranhão, sou ilha e mar, sou Maranhão. A minha prosa acontece quando um verso o outro tece e transbordam peito e taça. Todos são poetas na praça.
Meus amores e memórias, guardadores de histórias, protetores dos saraus, dos poetas no seu caos. O poeta é um portador que com seu verso encantador brinda levantando a taça. Todos são poetas na praça. Viva, viva! Estou vivinho da Silva. Estou vivinho da Silva e sou todo gargalhada, sou o camarada Luiz, aquele menino magro, fraco, da fortaleza de São Luís. Eu tenho sangue nordestino, tenho esse destino teimoso que se preza, genioso e forte feito reza. Povoado de rebeldia, eita nós, quanta teimosia! Mas é tudo divino, por causa do cordel, da poesia do menino, que antes de aprender a lição, aprendeu o hino. E desde então canta sua pátria, mãe gentil, a mãe que chorou quando o filho partiu. Mãe, tô vivo. Pai, viva! A princesinha do mar é mesmo uma diva. Ah, essa noite eu sonhei com Iracema, de mãos dadas a Ipanema. Rapaz, o mundo é grande demais. Muito maior que o Ceará, será que será? Maior que o Pará e Minas Gerais, Maranhão, São Paulo e os Pantanais? E o Rio? Olha, eu nem imaginava que existia um rio maior do que aquele onde eu nadava. É, o mundo dá muitas voltas, e nesse mundão a gente vive as voltas. Pois então volta, Luiz, volta para quem te pede bis. Tá bom, eu volto, mas depois eu volto. Oh, minha mãe, te agradeço, te rogo, já sei nadar, aprendi a trilha, vivi na ilha, neste rio eu já não me afogo. Eu volto, mas a despedida será apenas com um até logo. Obrigado, obrigado, Victor Meirelles, obrigado a todos, e esses são poemas do novo livro, Todos São Poetas na Praça. Eu estou vendo aqui uma praça de poetas. Obrigado.